Os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Eu sou Elias Soares e você está no canal PR Elias Soares Oficial. Eu quero chamar a sua atenção convidando-o para compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, deixar o seu like, deixar também a sua opinião, que tipo de vídeo você gostaria que nós gravássemos. Quero convidá-lo também a acionar as notificações e tocar o sininho, para que você possa receber novos vídeos de primeira mão. E não se esqueça, dá uma forcinha para nós, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E se você quiser adquirir algumas de nossas promoções, de repente você não quer entrar no site ou não tem um cartão de crédito e quer falar direto conosco pelo WhatsApp, vou te dar uma opção. 0 operadora 11 94901 6633. Bom, o que a Bíblia não diz? Por exemplo, a Bíblia não diz que Moisés foi colocado dentro de uma arca de juncos no meio do rio. A Bíblia não diz isso. Vamos ver o que é que a Bíblia diz? Vem comigo. Êxodo capítulo 2, versículo de número 3. Assim está escrito: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Em outra tradução diz, à margem do rio. Portanto, como você pode ver, os pregadores inventam. E há alguns que são tão criativos que chegam a dizer que o menino foi colocado na arca de juncos, colocado no meio do rio e foi levado pelas águas. E depois, não só isso, em que o rio subiu no sentido contrário. Foi no sentido contrário, levando o menino para chegar até onde estava a princesa, que, de acordo com a tradição, com as literaturas mais antigas, chamava-se Hatshepsut, de acordo com a literatura egípcia. E de acordo com a literatura judaica, chamava-se Bithia. Portanto, esse é um mito que não está escrito na Bíblia. Bom, vamos continuar então falando sobre essas coisas que os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. Outra coisa que a Bíblia não diz, mas os pregadores dizem que ela diz. A Bíblia não diz que Deus não trabalhou no sétimo dia. O quê? Vou repetir. A Bíblia não diz que Deus não trabalhou no sétimo dia. Eu quero chamar você para fazer a leitura. Por quê? Muitos pregadores do Adventismo chegam a propagar que Deus não trabalhou no sétimo dia. E o objetivo deles é reforçar a ideia de que o cristão tem que guardar o sábado e que o sábado começou no jardim do Éden. Portanto, vamos ler no texto de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo de número 2, está escrito assim, olha. Você pode pegar a sua Bíblia e me acompanhar na leitura. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu vou repetir isso aqui porque, olha, é demais. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra. Vem comigo. Como é que alguém pode acabar um trabalho em um dia sem ter trabalhado neste dia?
O texto aqui é muito claro. Não deixa margem para dúvidas. O texto é insofismável ao dizer que, tendo Deus acabado em que dia? No sétimo dia a sua obra. Portanto, o que o Bereshit Beit, ou seja, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 está dizendo, é que Deus terminou a obra no sétimo dia e não no sexto dia. Então, se ele terminou no sétimo, isso significa, sem sombra de dúvidas, que ele trabalhou no sétimo dia. Inclusive, na literatura rabínica, conhecida como Chumash Rudnik, os rabinos, Sforno, Ramban, muitos outros rabinos, eles discutem não é se Deus trabalhou ou não trabalhou, mas quanto tempo ele trabalhou. Não importa quanto tempo. O importante é que ele trabalhou. Aí uma vez eu conversei com um adepto do Adventismo, apresentando este texto, e eu cheguei até a dizer para ele, eu falei, olha, eu sou imitador de Deus, porque a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, que nós devemos imitar a Deus. E como Deus trabalhou no sétimo dia, eu também vou trabalhar. Aí ele falou, bom, se você for imitar a Deus, então imite por completo, porque Deus descansou no sétimo dia. Aí eu respondi para ele, mas quem é que disse para você que eu também não descanso no sétimo dia? Eu trabalho até 3 horas da tarde e dali para frente eu vou descansar. É justamente isso que aconteceu. Deus trabalhou um período e depois ele descansou. Mas aí vem um outro problema. Porque lá em Êxodo, é o que eles vão apresentar para você. Esses pregadores, eles são teimosos. Eles vão querer dizer para você, não, mas você não pode ficar preso só ao livro de Gênesis capítulo 2, versículo 2. Você tem que ver o que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Vem comigo? Está escrito assim, ó, preste atenção. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Meu Deus, derrubou toda a minha tese. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Em 6 dias fez o Senhor. Como é que nós harmonizamos? Lá dizendo que o Senhor trabalhou no 7º. E aqui dizendo que foi em 6. Bom, é simples. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Davi reinou em Israel. O reinado de Davi durou 40 anos. 40 anos. Mas quando você lê com mais cuidado o texto do capítulo 5 de 2 Samuel, ela vai dizer o seguinte, que lá em Hebrom, ele reinou 7 anos e meio, ou seja, 7 anos e 6 meses. E em Israel, 33 anos. Vamos ler o texto? Está escrito assim, olha. Capítulo 5, versículo de número 4. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Quantos anos ele reinou? 40 anos. E olha agora o detalhe. Versículo 5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Espera aí um pouquinho. Em Judá, ele reinou 7 anos e meio, que foi lá em Hebrom, primeiro lugar onde ele reinou. Só que em Jerusalém, ele reinou 33 anos. Só que o texto anterior do versículo 4 diz que ele reinou no total de 40 anos. Só que se somarmos 33 anos de Jerusalém, com 7 anos e meio em Hebrom, que pertence a Judá, quanto é que dá tudo isso? 40 anos e 6 meses. Agora, por que no versículo de número 4 diz que foram só 40 anos? Ele usou o método de arredondar os números. De 40 anos e meio, ele falou 40. É justamente o que acontece em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Ao invés de dizer, por exemplo, Deus trabalhou 6 dias
e 3 horas, ou 6 dias e 5 horas, ou 6 dias e 12 horas, ele arredondou, ele terminou em 6 dias. É o mesmo que ocorre em 2 Samuel, capítulo 5, versículos de número 4 e 5. Portanto, Deus trabalhou no 7º dia. Vamos para uma outra questão que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, por exemplo, que Deus instituiu a guarda do sábado na criação. Inclusive, alguns chegam a dizer o seguinte, que as duas instituições que cruzaram os portões do Jardim do Éden, quais foram? O casamento e a guarda do sábado. Bom, vamos lá. No que diz respeito ao casamento, nós temos 2 textos. Gênesis capítulo 1, versículos de número 28. Frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. No capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Na criação de um ele faz 2, no casamento de 2 ele faz 1. Nós temos 2 textos comprovando que realmente Deus instituiu o casamento. Mas a minha pergunta é, onde está escrito em todo o livro de Gênesis, não é só no capítulo 2, do capítulo 1 até o 50, que Deus instituiu a guarda do sábado? Muito pelo contrário, como nós já vimos no capítulo 2, versículo 2, Deus trabalhou no 7º dia, que nem a palavra sábado ali aparece. Então a Bíblia não diz que Deus instituiu a guarda do sábado lá no Jardim do Éden, no período da criação. Então quando foi que Deus instituiu a guarda do sábado para os filhos de Israel, para os judeus? Nós vamos ler o primeiro texto, que está em Neemias, capítulo de número 9, versículos 13 e 14. Olha o que está escrito. E sobre o monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Portanto, foi lá em Horebe, lá no Monte Sinai, e pelo ministério de Moisés, servo de Deus, que a guarda do sábado foi instituída. E como se isso não bastasse, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 5, versículo de número 12. Olha só o que é que está escrito aqui, que maravilha. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Pelo que, esse pelo que significa pelo motivo, pela razão que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então o dia de sábado foi dado como memorial para que eles se lembrassem que foram escravos na terra do Egito. Logo, não podemos remeter a questão da guarda do sábado para a época da criação, mas para depois do êxodo, da saída dos filhos de Israel, lá do Egito e mais especificamente lá no Sinai. E foi dado para os filhos de Israel depois da saída do Egito. Portanto, está aí mais uma coisa que a Bíblia não diz, mas pregadores dizem que a Bíblia diz. Nós temos mais uma coisinha aqui que a Bíblia não diz, mas os pregadores dizem que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o Elias, ou seja, Eliahu Hanavi, o profeta Elias, desafiou 400 profetas de Baal no Monte Carmelo.
Gente, isso não está escrito que ele desafiou 400 profetas, mas existem até músicas por aí falando desses 400 profetas. Na verdade, se você ler em 1 Reis capítulo 18, versículos 19 e 22, você verá que, a bem da verdade, o profeta Elias desafiou 450 profetas. Aí sim, 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Vamos lá ver? Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. E olha 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então ele não desafiou 400, mas desafiou 450. E por último, nós vamos trabalhar mais uma coisa que a Bíblia não diz, mas os pregadores dizem que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que Cão, ou Cam, o filho de Noé, foi amaldiçoado pelo seu pai. Isso é coisa do cão. Porque isso a Bíblia não diz. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 9, 24 e 25. Vamos ler? Está escrito assim, olha. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. O seu filho menor. Aí você fala assim, o filho menor? Bom, na nossa cultura, o que é o filho menor? É o caçulinha. É o filho mais novo. Mas de acordo com a tradição judaica, geralmente os nomes que vinham primeiro, o nome que vinha primeiro era o nome do primogênito, e o nome que vinha por último era o nome do mais novo. Só que na sequência constante, quando é destacado os filhos de Noé, está escrito assim, ó, Sem, Cão e Jafé, ou Shem, Ham e Yafet. Então Jafé é citado por último. Logo, Jafé era o menor, o mais novo. Pelo menos dá para subentender por esta tradição judaica. Só que, na verdade, se nós examinarmos o texto, Jafé foi abençoado e não amaldiçoado. Então ele não pode ser filho menor. É que a palavra filho em hebraico, ben, ou bar em aramaico, nem sempre era um vocábulo alusivo ao filho, o primeiro consanguíneo. Poderia ser, por exemplo, um parente próximo, poderia ser um neto, um bisneto. Por exemplo, Jesus é chamado de Ben David, filho de Davi. Lembra lá do cego Bartimeu? Yeshua ben David lahem alai. Jesus, filho de Davi, misericórdia sobre mim. Jesus é chamado de filho de Davi, quando na verdade, de Davi até Jesus, são cerca de 1000 anos. Então ele não pode ser filho. Ele é um descendente, é da linhagem de Davi. Da mesma sorte, o filho menor aqui, nós temos que entender que não seria o filho no sentido real da palavra, nem é Ham e nem é Yafet. Vamos saber quem é então? Esta pessoa que foi amaldiçoada, porque Cão, a Bíblia não diz que ele foi amaldiçoado. Logo, essa questão da África está totalmente descartada. Versículo 25. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Então maldito seja Canaã. Canaã é neto de Noé. Mas como não tem a palavra neto na Bíblia, então ele é também chamado de filho, porque é um descendente, é filho do seu filho. Então quem foi amaldiçoado foi Canaã. E Canaã viveu ali na terra de Canaã. Os que viveram na África, sabe quais foram? Cush, Put e Mizraim. Que Mizraim é a palavra hebraica para Egito, porque são 2 Egitos e Mizraim está no plural. Portanto, fica aí mais algumas considerações que os pregadores dizem que a Bíblia diz, mas na verdade a Bíblia não diz. Deus abençoe você grandemente.